Desejo fechou os olhos com um sorriso calmo, dizendo que esta era uma ótima chance de praticar, então eles não deveriam agradecê-lo. Romantika o chamou de bastardo e apenas olhou para ele com cautela. O cara saiu das memórias, dizendo com um sorriso que tudo ficaria bem. Havia um forte resfriado vindo do grande Portas de Metal-Uri e disse que esta era a entrada para o desejo de depósito, e Agnes assistiu enquanto ela descansava as mãos na porta. A menina disse que todos os dias ao nascer do sol, ela viria verificar se eles estavam vivos e também traria comida. Ela olhou para o herói severamente, dizendo-lhes para terem cuidado a partir de agora. Atrás do portão, eles viram um homem coberto de gelo. Os caras passaram por dezenas de corpos congelados. A garota queria perguntar algo aos caras, mas ele a interrompeu, dizendo que ela estava pensando na direção certa. O homem coberto de gelo ficou com o braço estendido. O cara acrescentou que esses são os que falharam. Ele cuidadosamente apresentou a mão ao queixo, dizendo que era um pouco excessivo. O cara fingiu estar congelado e disse à garota no fato de que todas essas pessoas congelaram até a morte enquanto tentava puxar a espada. A garota concordou com suas palavras. Então ele estendeu o dedo indicador, olhou para seu aliado e disse que, no entanto, como eles veem que não estão perto da espada, o que significa que alguém moveu os corpos. E isso já é algum tipo de sadismo, usando-os como em vez de liberar os restos mortais para as famílias, idades riram levemente. Ela fechou os olhos e levou a mão ao rosto com um sorriso alegre, agradecendo, depois do qual ela disse que, graças a essa conversa estúpida, ela se sentiu melhor. O cara olhou para ela enquanto ela dizia que todas essas pessoas devem ter sido grandes guerreiros, então não é bom brincar assim. Ela olhou para o cara com um sorriso suave, chamando-o para ir mais longe. Densos blocos de gelo bloquearam o impulso. O cara estendeu a mão, dizendo que eles tinham vindo para a espada. Eles olharam de uma pequena borda na casa coberta de espadas. O cara chamou, no centro de gelo extremo. Os raios do sol ainda penetravam na sala. Donap disse que já tinha ouvido que os caras tinham entrado. O santuário Yuri abundava para ele, respondendo que era tão e que ela iria verificá-los a cada hora. A menina olhou para o homem. Os blocos de pedra subiram no ar. Ele disse que já estava tremendo, esperando o resultado. A garota perguntou o que ele queria dizer. O homem ficou na frente da parede, que tinha marcas de seus golpes, e disse que este guerreiro não tinha nada para derrotá-lo. Mas, apesar disso, seus olhos determinados a derrotá-lo eram muito semelhantes aos seus. E uma rodada daquele ar frio se reuniu por causa de sua determinação. De costas para ela, ele terminou severamente a frase, dizendo que ele experimentou um fermento semelhante, como se ele estivesse parado na frente do centro do gelo. A menina ficou chocada e perguntou como isso era possível. O homem a interrompeu e disse que sempre ansiou por esse momento, quando alguém os libertaria de sua terra natal. Doador sentiu pena do punho vermelho, do qual o sangue estava pingando,
e disse que este era definitivamente o guerreiro quem faria o que eles estavam esperando por tanto tempo. Cumprir, o Elfurius, silenciosamente, olhou para Khan. Enquanto ele disse que este foi um evento muito alegre, o homem cravou os dedos na parede de pedra, acrescentando que eles finalmente seriam livres, e que ele estava esperando por muitos anos. Ele cerrou o punho com um sorriso maníaco, esmagando a pedra em pequenos pedaços. E terminou a frase dizendo que ele estava esperando por uma batalha sangrenta. O centro do gelo foi envolto pelo frio. Correntes de vento, a garota se aproximou dele. O cara franziu a testa levemente, dizendo a ela para não ter medo. E lembrou o que eles praticaram até agora. Eu apenas fiquei um pouco atrás dela, dizendo que ela definitivamente lhe daria, e então eu me corrigi. Ele sorriu amplamente e disse que só ela poderia fazer isso. A menina olhou para ele com um leve sorriso. Ela começou a tirar a capa, virando-se para o cara. A menina estava usando um lindo vestido azul e contas de osso. Ela calmamente disse que confiava nele. Forte corrente de vento giraram ao lado dela. A menina se lembrou de seu treinamento. Como ela estava de joelhos, colocando as mãos no chão e respirando pesadamente. Contas de suor pingando de seu desejo. Ficou ao lado dela dizendo que ela não deveria se apressar, porque ela estava indo bem. Ele franziu as sobrancelhas levemente, acrescentando que ela deveria tentar, novamente, levando as coisas passo a passo, porque sua imagem mágica era controlar o frio. Para criar seu território, o cara apresentou a garota, sentado em um trono de gelo, em armadura pesada, e explicou que ela usa o palácio de gelo, na forma de espalhar ar frio, e forma uma área inteiramente dela, onde ela pode calcular livremente um grande número de feitiços, em velocidade super rápida. Então ele apresentou a garota na mesma armadura e não disse que desta vez ela precisava fazer tudo ao contrário. Controlar o frio e concentrado dentro de si. Depois, ele pensou que seria como aqueles dias, quando ela foi chamada de a mais forte. Assim como quando ela foi chamada de espadachim da Dawn e foi considerado uma das pessoas mais poderosas do mundo. A menina levantou-se com dificuldade. Relâmpago foi bordado em torno dela. Ela disse que não era tão simples quanto em teoria, mas ela tinha algum tipo de sentimento familiar. O cara fechou os olhos com um sorriso, dizendo que ela sabia há muito tempo como lidar com o ar frio. Ele olhou para ela, adicionando isso como prova disso. Ele poderia dizer que ela já estava começando a ter sucesso. A garota, envolta em ar frio, ficou com as pernas meio dobradas. O jovem acrescentou que isso era porque ela sempre fazia isso. Mas não percebi. A garota saiu de suas memórias. Abriu a palma da mão que estava cercada por ar congelante. Ela usou a magia da imagem, estendendo a mão na frente dela. Ela olhou para a espada com confiança. Usando o feitiço Ace Impress, ela pegou a arma, pensando que ela só tinha uma chance. E o fracasso significaria a morte depois que ela tocou a bola. Gelo e energia se espalharam por toda parte, e pontas afiadas começaram a aparecer sob a lâmina. A menina franziu as sobrancelhas levemente.
pensando que havia um frio arrepiante vindo dele. E um pequeno erro causaria o ar frio. Dentro dela, para se dissipar, ela começou a agarrar a espada, decidindo que ela deve assumir o controle Da espada, do frio. Concentre todo o ar frio e absorva. A garota agarrou com confiança a alça da arma. Toda sua mão estava coberta com uma espessa camada de gelo. De repente, ela olhou na frente dela, surpresa. Uma voz estranha soou em sua cabeça, regozijando-se com sua chegada. A garota se viu em outro espaço. Ela olhou para o céu, havia luzes do norte. A silhueta preta de um homem apareceu. Por trás da névoa, ele disse que estava esperando para ela por muito tempo. Depois do qual ele chamou a garota de dona da espada. E só tropeçou de volta, perguntando quem ele era. A imagem de um homem com olhos brilhantes. Respondeu que não importava. Tudo o que importava era que ela o havia encontrado. Baunilha franziu a testa para ele e perguntou o que significava que ela o encontrou. O homem estava sentado em uma borda gelada. Ele disse que estava apenas esperando por alguém que tivesse poder. E alguém que precisava. Ela olhou para ele incompreensivelmente e queria perguntar do que ele estava falando. De repente, uma forte rajada de vento a interrompeu. Ela cobriu o rosto com a mão. A silhueta de um homem parado atrás da tempestade. Disse que mais tarde ela descobriria que ela não era a única dotada com esse esse poder poderia até ser uma maldição. A menina abriu os olhos levemente. Olhando para ele acrescentou que ela deve controlar esse poder. Caso contrário, tudo ao seu redor será congelado e destruído. Desejo assistiu o que estava acontecendo, pensando que o ar frio da espada estava sendo absorvido. E depois perguntou à loira se ela estava bem. A menina ficou em silêncio, segurando o punho da espada. O cara virou para ela novamente. Ele cobriu o rosto com a mão e caminhou em direção a ela, pensando que ela precisava ser levada longe da espada, porque ela havia perdido a consciência. O próximo segundo, a garota puxou a espada do gelo. Com força explosiva, as correntes de ar ao redor movendo-se caoticamente. O cara parecia em choque na lâmina brilhante em suas mãos. A menina foi jogada para trás. Ela voou de costas para o cara. Desejo a pegou em seus braços. Dizendo o nome dela, ele gentilmente colocou Agnes no chão, dizendo a ela para se apoiar nele. Depois do qual ele perguntou se ela estava bem. A menina respondeu que ela desmaiou por um segundo. Mas ela abriu os olhos com um sorriso alegre, olhando para o cara, e terminou a frase perguntando. Ela conseguiu o jovem, sorriu amplamente. Fechou os olhos e a elogiou por seus esforços. Ele então voltou seu olhar para a espada, dizendo que agora estava em suas mãos. O cara olhou para a lâmina da espada, no final do qual havia entalhes, e chamou no centro do gelo. De repente, o jovem olhou no rosto da garota desagradavelmente, perguntando se ela poderia colocá-lo em seu inventário por um tempo. Porque, como a espada era feita de gelo, estava muito frio. 2 gotas de água caíram na cabeça de Desire. Ele disse que agora, com esta espada, eles serão capazes de convencer os estonianos. E
Eles precisam voltar, após o qual ele disse que ela pode se apoiar nele. A menina agradeceu. O cara, segurando seu aliado, levantou a cabeça surpreso, percebendo que a água havia pingado sobre ele. Ele percebeu que o teto começou a derreter. De repente, um riacho de água explodiu debaixo d'água. Atrás deles, o cara olhou para ele com cautela, dizendo que isso parecia uma piada. Agnes olhou surpresa para o cara, que se inclinou e se virou para ele. O jovem cerrou os dentes e pediu desculpas a ela. Enquanto ela pedia para ele esperar, um pouco de água sob alta pressão correu em direção a eles. A menina olhou para a cara do cara, em torno do qual havia gotas de água. Desejo pegou seu aliado. Você franziu as sobrancelhas e rapidamente correu em direção à saída, dizendo a ela para segurar firme. Nuvens escuras cobriram o céu, acima do edifício em ruínas. O olho roxo em forma de orbe transmitiu a voz de alguém, perguntando se as coisas estavam indo bem lá. O homem com um crânio na cabeça olhou para frente com surpresa, enquanto Plumie respondeu que estava morrendo de tédio. Depois do qual ela perguntou quanto tempo ele precisava ficar lá. Uma voz da esfera disse que logo tudo acabaria e então perguntou se tudo estava indo de acordo com o plano. O homem olhou para a garota ruiva, que disse que não havia problemas. Ela perguntou por que ele a contatou. A esfera roxa o olhou. Uma voz dele disse que ele a contatou para dizer que chegou a hora e agora ela poderia vagar. A garota, com um sorriso maníaco, mostrou seus dentes afiados. Levantou a mão para o rosto e disse que estava esperando o corvo falar. Isso sob o céu cinza do acampamento aliado. A ordem saiu para tomar posições. Algo estava se aproximando. Panos triangulares de luz. Bandeiras tremularam. Alguém perguntou, surpresa, que havia apenas uma pessoa lá. Pés em sapatos de salto alto. Apareceu nas nuvens de fumaça. Um dos guerreiros blindados gritou, perguntando se era o inimigo, e exigiu mostrar-se. Os guerreiros viram uma figura se aproximando que riu, perguntando novamente se ele era o inimigo. A mulher que saiu da fumaça estava usando uma máscara e manchando batom ou sangue no rosto, dizendo com um sorriso predatório que ela não sabia. Mas ela não se importava que seu cabelo estivesse voando. A mulher tinha suas garras predatorili. E havia muito sangue ao redor. Ela declarou que só precisava do sangue deles. Na sala, com alto fluxo, uma pergunta foi ouvida. Eles realmente saíram de lá vivos? Homens de cabeça raspada musculares discutiram o que tinha acontecido. Um deles, dizendo que era algum tipo de truque. Outro homem, indignado, perguntou aos outros se eles de repente trouxeram tipo de forma semelhante do NAP. Cerrou a mão em punho, com um olhar sério. Um homem de barba vermelha gritou que, mesmo que não... Então os ancestrais de Danei deram um soco forte, terminando a discussão. Ele se sentou em frente a todos em sua cadeira e pediu silêncio olhando para frente. Ele perguntou se eles realmente conseguiram aproveitar o poder do centro do gelo. Os heróis ficaram de joelhos, curvando a cabeça na frente do homem. Desejo respondeu que seria mais fácil mostrar
e chamou idades que se levantaram. O tecido, em seu brilho, espada começou a se desfazer e cair. O cara disse que era uma espada feita inteiramente de gelo. A menina ficou confiante segurando um grande espada azul, brilhante, o centro de gelo extremo. No chão, um dos homens sentado na varanda pulou e gritou que ele não acreditava que este era o verdadeiro centro do gelo. Ele pulou no chão ao lado de Auguste e gritou que não podia aceitar isso. A espada da promessa feita por Melguerran ao seu amigo e uma relíquia de seu povo. Ele não permitiria que fosse dado para um habitante do continente. O homem de barba vermelha olhou para a garota e se apresentou como Lodius, o líder da tribo nua e como um daqueles que guardavam esta espada. Ele pede à garota para devolvê-lo. Desejo parado atrás da loira. Começou a objetar que eles já tinham todos os procedimentos necessários. E as idades o protegeram com a mão. Chamando para impedi-lo, ela calmamente olhou para o homem, perguntando se ela desistiu da espada. Ele seria capaz de lidar com isso? Lodius perguntou do que ela estava falando. Com um olhar sério, Agis começou a dizer que, se ele quiser, ela levantou uma espada brilhante, cujo poder levantou o vento, e se ofereceu para tentar pegá-lo. Lodius olhou para ela em choque. Seu cabelo soprando ao vento. Donap os parou, dizendo: "Isso é o suficiente. Esta espada já é dela." Clódio virou em choque para o líder sentado atrás dele. Ele gritou, indignado, perguntando se ele queria dizer que estava tudo bem para um continental para levar sua relíquia. Cansado, fechando os olhos, o homem de cabelos brancos descansou a cabeça na mão e respondeu que também não estava feliz com isso. Mas deixe o homem lembrar que juramento eles mantiveram até hoje abrindo os olhos. Dani lembrou que eles foram convidados a guardar a espada até que seu dono fosse encontrado. Isso não significava que pertencia a eles por direito. Levantando-se de sua cadeira, o homem disse que esta era sua declaração. Os homens baixaram a cabeça respeitosamente, ouvindo as palavras do líder que falou, dirigindo-se aos grandes guerreiros, que eles esperaram por muitos anos. Por causa do juramento feito há muito tempo, eles se afastaram da injustiça. Enterrado seus rostos na neve fria e cerraram suas presas. Donap levantou as mãos com os punhos cerrados e declarou solenemente que seu dever sagrado agora foi cumprido. E chegou a hora de provar que eles herdaram o sangue de grandes guerreiros. Desejo e seus camaradas se levantaram e ouviram como o homem chamou os líderes para transmitir aos seus lutadores que era hora de revelar as presas que eles esconderam por tantos anos. Cerrando o punho com força, o homem gritou que era hora de olhar a injustiça na cara e levantou sua arma resolutamente, olhando para os outros com olhos ardentes. O líder anunciou que eles estavam avançando. Os heróis ficaram na rua da cidade de Perion. Entre as casas baixas, Yúrias disseram que haviam chegado. Esta é a cidade mais próxima ao sopé do Calcares. Montanhas com o aceno de sua mão. A garota de capa vermelha avançou.
dizendo que ela estava indo. O carrinho acenou com as mãos e o Desejo disse a ela para ter cuidado. Eureus parou de lembrar de algo. Voltando-se para os outros, ela levantou o punho e os desejou. Guaxinim corre no campo de batalha em seu próprio idioma. Desejo mostrou seu punho cerrado com um sorriso e respondeu da mesma forma. Em uma das colunas do edifício havia uma placa com um brasão. Era a embaixada do Império Abriano. E palavras foram ouvidas dirigidas ao professor, que a aliança foi estabelecida com sucesso. Desejo sente-se em uma pequena sala, segurando o interfone na mão, e ouvi a resposta de que esta foi uma grande conquista. Sua Majestade ficaria satisfeito. O cara agradeceu ao interlocutor e perguntou: além disso, qual é a situação atual na guerra? Ele olhou para o verde, pedra mágica brilhante na parede, e ouvi que, para ser honesto, foi difícil dizer que estava tudo bem. Ele ouviu atentamente, respondendo que é assim que é, e o interlocutor disse que do lado de fora não existem apenas muitos de alto nível, mas também tropas usando magia não identificada. Além disso, os homúnculos voltaram às linhas de frente. Desejo abriu os olhos em choque ao ouvir isso. Ele exclamou no telefone, perguntando por que tão rápido. O interlocutor respondeu que sim. Como seu grupo relatou, quando eles voltaram depois de limpar o Shadow World. Sua capacidade de recuperação foi simplesmente fenomenal. Desejo olhou para frente pensativamente, pensando que tal velocidade superou todas as suas expectativas. Ele ouviu que um esquadrão especial foi criado para combater o enorme, mas eles mal podiam contê-lo. O cara, com raiva, cerrou os dedos no tecido de suas calças. E ouviu como Sua Majestade também ordenou que ele e seu grupo se apressassem. E junte-se às tropas nas planícies de Lagrim. As pedras mágicas nos interfones brilhavam verde. O cara respondeu que entendeu. Ele se levantou, pensando nos azarões na rua. Perto do prédio com um lado, um grito foi ouvido chamando Desire. Pran estendeu as mãos com um sorriso doce, dizendo que ele estava de volta, o homem de cabelos azuis. Enterrou a testa no corpo do cara, que lhe disse para ter cuidado. Desejo deu um tapinha no cabelo do homem de cabelos azuis, perguntando a seus camaradas, que imediatamente olharam para ele. Eles poderiam poupá-lo um minuto, olhando para eles seriamente. A morena afirmou que tinha algo a dizer a eles. Havia uma jarra branca e copos brancos na bandeja. E palavras foram ouvidas dizendo que estava claro, os heróis sentarão-se em poltronas, Romantica, dobrando os braços no peito. Disse que as coisas estavam piores e o Rillmonga já estava lá. Pran perguntou tristemente se isso significa guerra. Desejo, sentado em uma cadeira, olhou para eles, dizendo que os caras podem não responder imediatamente. Eles agora estão falando sobre uma guerra real. Então eles precisam pensar em tudo com cuidado. Romantica acenou com as mãos indignada, perguntando do que ele estava falando. Seus oponentes são estranhos, já que são eles que envelhecem calmamente, interrompeu a garota, dizendo que eles querem lutar. Pran olhou para as mãos da menina,
tremendo de raiva, e ouviu que ela não poderia permitir que eles criassem aquela tragédia de novo. O cara acrescentou que não gosta de guerras, mas ele acha que deveria ajudar. Desejo levantou-se e agradeceu a seus amigos. Olhando para eles, ele pediu o fim desta guerra. O mais rápido possível. Tendas brancas estavam ao ar livre. Esta era a guarnição oriental nas planícies de Lagrim. Raidoria com gesso na bochecha. Cerrou os dentes, xingando e perguntando quando essa guerra vai acabar. Vai queimar todos os forasteiros. Kelt calmamente disse a ela. Para tentar se abster de palavras tão duras, eles são, afinal, representantes de Ebrium. A garota parada ao lado da loira, entre os tensos, respondeu que conhecia Blue Moon Party. E o Partido do Dragão Vermelho se juntou à guerra. Romantica ajustou seu uniforme. O cara puxou as botas mais alto, carrinho corrigiu a parte na frente. Atrás das costas de Desire estava uma espada envolta em pano. Os heróis de uniforme avançaram com confiança. O Partido Estorninho se juntou à guerra. O rio flui do lado leste, das planícies de Lagrim, em direção ao centro do continente. Uma mão brilhante fluiu não muito longe da floresta. É largo o suficiente para grandes navios navegarem. Portanto, este rio é usado como uma rota de abastecimento para as forças aliadas na frente oriental. Duas bandeiras tremulavam amarelo e bordô, não muito longe da fronteira de Yalta, parte da Aliança dos Estados Ocidentais. Perto da foz do rio, o Império Iberniano localizou seu acampamento. Mesas foram colocadas perto das tendas. Este era o acampamento do Império Ebrion. Na frente leste havia um prato de sopa e uma colher saliente na mesa. E palavras foram ouvidas sobre como era inconveniente comer aqui. Os heróis estavam sentados à mesa. Desejo, disse a Romantica, para parar de resmungar. E começar a Agnes comer. Disse que não estava preparada o suficiente. E Pran objetou que ele sentia o mesmo. Por quê? É desconfortável quando eles olham para você tão de perto. Os guerreiros se viraram, olhando para os caras dizendo que este é o famoso a festa Starling que alguém adicionou. Que ouviram que haviam limpado o terceiro nível, Mundo das Sombras, e outro desejo reconhecido. Chamando-o de carrinho de bebê, Herói virou-se. Depois de ouvir o homem dizer que eles eram muito populares, ele exclamou, reconhecendo aqueles que se aproximaram. Kelt, com um prato nas mãos, perguntou como estavam as coisas, e Radouri, com um largo sorriso, disse que talvez ela devesse pegar o autógrafo deles. Nuvens cobriram o céu acima do acampamento. Kelt pegou o saleiro e disse que em uma semana eles vão se acostumar com tanta atenção e mesmo que não haja apetite, deixe todos terminarem de comer. Ele salgou a sopa em sua tigela e disse que hoje a comida estava especialmente deliciosa. Redoria levou a colher à boca, concordando, e disse que ele se cansaria logo de comer apenas comida seca. Comida fresca estava acabando rapidamente. Desejo, olhando para ela, disse que o amigo oriental recebendo suprimentos através do rio, que é muito tempo. Então deve haver um limite. O sino dourado tocou.
Os heróis sentados à mesa ouviram. Bran disse que já havia tocado 3 vezes. Alga Marinha ficou chateada. Radiora comeu rapidamente, dizendo-lhes para terminar a comida mais rápido. Ele apenas olhou para o Desejo, que se levantou e disse que era um ataque inimigo. Ele olhou decisivamente e mandou ir. Sob o céu escuro, um grito foi ouvido. A festa da lua sobre azul. A prontidão de combate mágico total, com um destacamento de artilharia. Rai Doria se virou ao lado dos soldados que criaram os selos e disse ao grupo do Dragão Vermelho para apoiar o ataque com poder de fogo. Ela franziu a testa e gritou com eles, para não deixar ninguém chegar um passo mais perto. Kelt, olhando para frente atentamente, disse que sob seu comando muitas explosões apareceram. Após seu comando de fogo, Desejo colocou a mão no ouvido, olhando para trás e disse que, graças a esses dois, eles não precisam se preocupar com a traseira. Ele perguntou se Romantica estava em posição e recebeu uma resposta afirmativa. O transmissor também funcionou bem. O cara se virou para o cavaleiro, que se aproximou dele, perguntou desejo, ou melhor, a festa estorninho. O cara respondeu que sim. Eram eles, e perguntaram qual era o problema. Um guerreiro de armadura parou ao lado dele e perguntou por que eles estavam nas fileiras da frente com a infantaria. Era perigoso lá, eles deveriam ter se juntado à artilharia na retaguarda. Desejo, idades dizem a eles que o inimigo começou a bombardear. E respondeu que entendia. Ele deu um passo e respondeu que não importava o quão perigoso era. O cara levantou a mão. Havia muitos flashes coloridos e brilhantes no céu. Desejo estava coberto de relâmpagos vermelhos e disse que este lugar mais precisava deles. Os cavaleiros assistiram enquanto os selos espalhavam faíscas coloridas ao redor, com flashes brilhantes. O guerreiro que se aproximava olhou surpreso, perguntando que toda a magia havia desaparecido. E o Desejo colocou a mão no ouvido e perguntou a Romantica. O que está lá, ele ouviu tudo, como ele disse. A garota sentada na posição com o rifle. Disse que eles correram para a frente, quando viram que a magia não estava funcionando. O cara ouviu que eles deveriam vir a Loz logo também. O cavalo correu rapidamente batendo os cascos. O cara parado ao lado da loira. Disse que vê cavaleiros de armadura vermelha, em cavalos pretos e com lanças vermelhas nas mãos. Estes eram os cavaleiros Casca. Um dos cavaleiros de armadura vermelha ordenou um ataque. O cara se lembrou do homem em pé, com uma barba. E pensei que eles eram cavaleiros divididos. Decidiu trair seu país e se juntar aos estranhos. Ou, este reino é o estranho. Os cavaleiros em pé com escudos retangulares. Ouviu o comando para mudar a formação e a necessidade de se reorganizar contra a cavalaria. O cavaleiro vermelho estava pegando fogo, perguntando se eles achavam que poderiam pará-los com isso. O cavaleiro de armadura prateada olhou para frente em choque. A arma do cavaleiro vermelho brilhava, cercado por chamas brilhantes, enquanto ele, dizendo o quão estúpido, pulou sobre seu oponente em seu cavalo. Os oponentes avançaram rapidamente. Os soldados gritaram que a linha havia sido quebrada. A menina olhou para a noite através de uma visão mágica e disse ao líder que eles pareciam muito fortes. Ela se sentou,
atrás da cobertura, apontando seu rifle, e perguntou se eles poderiam lidar com eles. Ela ouviu a resposta do desejo, que eles precisavam lidar com eles. Agora que o Rumongas havia voltado para a linha de frente, as principais forças foram forçadas a permanecer no centro. A Arbinete pressionando um dedo na orelha. Disse a garota para olhar mais de perto romântico.